E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo em paz? Deixa eu melhorar a luz aqui, né? Melhorou. Seguinte, a gente vai dar continuidade à nossa aula que a gente começou. Eu falei que ia parar naquele ponto porque a gente vai falar de reações com reagentes que reagem, lembra? A gente está falando de diluição e volumetria, a gente falou de soluções com reagentes que não ocorre nenhuma reação, mas agora a gente vai falar com reagentes que reagem. Aí é por isso que eu quis fazer essa aula separada, para a gente ter esse ponto separado para vocês, tá? A gente vai pro Chromecast, Chemicast, Chemical Cast, mas a gente vai focar direto na situação e através de resolução de problema que a gente vai fazer, certo? Aqui, por exemplo, vamos lá, eu tenho essa equaçãozinha e nessa equação eu tenho esses elementozinhos. Eu vou aumentar, deixar maiorzinho para a gente poder trabalhar com esses dados. Observa que eu estou trabalhando soluções com solutos diferentes e reagentes. Só que tem uma vírgula. Eles reagem nas mesmas proporções. Então, o primeiro que a gente vai trabalhar vai ser esse, reagindo nas mesmas proporções, para daqui a gente entender melhor como funciona quando não reagem nas mesmas proporções, tá? Bom, para isso eu vou ter que dar alguns valores aqui, e os valores que eu vou dar vai ser o seguinte, que a concentração dessa substância vai ser 0,2 mols por litro, tá? E que o volume dessa substância vai ser de 300 ml, tá? Então, essa substância, essa primeira aqui, né, que eu estou trabalhando, vai ter essa configuraçãozinha de informação. E essa substância aqui vai ter uma configuração semelhante. Só que a diferença vai ser a seguinte. Aqui vai ser 0,3 mols por litro e aqui vai ser 200. Esses valores eles acabam mantendo a sua proporcionalidade. Por isso que a gente colocou eles. Porque em cima disso que a gente vai ver como é que funcionam as reações. É basicamente um cálculo de estequiometria, nada complicado. O que você precisa fazer? Você precisa achar o número de mols. Depois que achar o número de mols, você vai olhar a proporção de acordo com a equação, se ela estiver balanceada ou não, tá? Então, para achar o número de mols, a gente vai para aquela formulazinha, né? Concentração vai ser igual ao número de mols dividido pelo volume, certo? Essa é a equação que a gente vai trabalhar, né, de concentração. Eu vou botar tudo maiúsculo, tá, gente? Mas eu vou botar só para ficar em evidência melhor. Apesar que eu prefiro botar mouse em minúsculo. Deixa eu ver se tem aqui aquela letra especial. Se tiver com N, não. Então eu vou deixar N mesmo. Tá? E aí, o que acontece? Quando a gente pega essa equação, a gente consegue invertê-la. Ao inverter, eu consigo transformar ela em número de mols vai ser igual a concentração vezes o volume. Tá? E aí, em cima disso, eu vou calcular o número de mols tanto do HCl quanto do NaOH. Tá? E aqui vai ficar como? O número de mols nesse primeiro caso vai ficar igual a 0,2 vezes 300. Não, a gente vai ter que mudar a relação. Porque 300 está em ml e aqui está em litros, então vai ser vezes 0,3. O resultado disso vai ser que o N vai ser igual a 0,06 mols. Tá? Ou seja, eu tenho exatamente a quantidade de mol dessa primeira equaçãozinha aqui. Se vocês perceberem, o que vai diferenciar essa equação da de cá é simplesmente a posição dos elementos. Como assim a posição dos elementos? Aqui eu montei toda a equação, vou deixar montada. A diferença é que a concentração aqui é 0,3 e o volume é 0,2 menos. Ou seja, a gente só mudou a posição dos elementos. No final dá o mesmo número de mols. Quando a gente acha esse valor aqui, que é o valor mais importante para a gente analisar, tá? Eu vou deixar até ele em vermelho para vocês irem observando, é que a gente vai começar a situar a resolução do problema. Vamos só alinhar e a gente concentra neles aqui. Como assim a gente vai começar a situar a resolução do problema? A primeira coisa que vocês precisam perceber é o balanceamento dessa equação, que inclusive já está balanceada. Esse balanceamento ele vai ter a proporção de 1 para 1 para 1 para 1 para 1. Então vocês estão vendo como é que está esse elemento de balanceamento? 1 para 1 para 1 para 1.
Ou seja, ele está em proporções exatas. Eu vou diminuir aqui porque eu vou precisar pegar uma lateralzinha, essa lateralzinha para usar. Ele tem proporções que são consideradas exatas, tá? E aí eu posso ver como é que vai ser o processo de reação para formar o produto final e depois disso encontrar o que interessa para a gente, que é a concentração. Como é que eu vou fazer então? Ó, eu vou montar um quadrozinho aqui. Vai ter o antes, o durante e o depois, né, que vai ser o processo final. Eu vou montar esse quadrinho para que a gente possa trabalhar melhor. A gente vai alinhando os valores e vai colocando. Observe então como a gente vai calcular. O antes do HCl vai ser 0,06, ou seja, ele não vai ter nenhum elemento para poder iniciar a sua reação. Eu acho melhor fazer o seguinte, eu acho melhor pegar daqui e montar tudo, porque fica mais tranquilo da gente trabalhar. Eu vou puxar até cá e vamos montar. Então, o antes daqui, do HCl, é 0,06 mols. Por que 0,06 mols? Porque simplesmente eu tenho essa concentração, como a gente encontrou lá na fórmula em cima, e eu ainda não reagi ele. Tá? Consequentemente, aqui eu também tenho o valor de 0,06 mols como inicial. Já o NaOH, se eu não iniciar a reação, eu não tenho um valor inicial. A mesma coisa com a água. Se eu não iniciar a reação, eu não tenho um valor inicial. Esses são os valores que eu uso. Quando eu venho para o processo durante, eu vou copiar aqui para facilitar. Quando eu venho o processo durante, eu vou ter 0,06 com 0,06 desse. E se vocês perceberam, a proporção é 1 para 1 para 1 para 1. Se aqui fosse 1 para 1 para 2, então aqui de 0,06 geraria aqui 0,12. Mas como é 1 para 1 para 1, durante o processo, é claro que esse processo está acontecendo, então a gente vai definir os valores do início e do meio do processo. Tá? Aqui o valor então vai ser 0,06. Por quê? Porque na minha proporção, o 0,06 vai formar 0,06, já que a proporção é 1 para 1. E aqui, mesma coisa, 0,06. Tá? Então, observa que a gente vai tendo essas proporções aqui e elas vão se meio que se equilibrando. No final, é onde mora o X da questão. Se eu tinha 0,06 e eu usei, durante o processo, eu consumi 0,06, eu vou ter 0. A daqui, se eu tinha 0,06 durante o processo consumir 0,06, eu vou ter 0. E como ele é com proporções exatas, a tendência é que os reagentes sejam totalmente consumidos. Tá? Aí o que acontece? A daqui, se eu não tinha nada no início e durante formou 0,06, significa que eu tenho no final 0,06 mols. Tá? E o mesmo processo acontece aqui. Se eu não tinha nada no início e eu comecei até no final, significa que ele formou esse 0,06. Então, essas duas informações são as informações que nós temos de importante nessa solução. Ou seja, eu descobri qual é o número molar do sal, né, do cloreto de sódio e da água. Só que numa solução, por exemplo, a água ela acaba sendo descartada do cálculo, porque simplesmente ele é um valor que ele vai estar o processo, vai estar o elemento diluído. Então a gente vai concentrar em achar o valor desse daqui. Como é que eu acho o valor? Aí vem essas informações importantes, o volume, tá? E a concentração a gente vai descobrir. Aqui vamos para a nossa fórmula, né? Concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Como é que eu acho o valor de cada um? A concentração é o valor que eu quero descobrir. Eu vou puxar para cá, né? Porque a gente vai achar o cálculo desse de cá. A concentração é o valor que eu quero descobrir, certo? Que é esse daí. Então, a concentração aqui vai ser o número de mols que nós já temos, que é 0,06, dividido pelo volume. Mas qual o valor do volume? O volume, diferente das outras reações, é igual nas outras reações, ele vai ser somado. Tá? Então, eu vou pegar o volume, o 300 do pote do CHCl, mais os 200 do NaOH, que vai dar 500 ml. Então, aqui vai ser 0,5, tá? Que eu já estou convertendo direto para litro. Certo? E com isso, nós chegamos à nossa solução, que a concentração vai dar 0,12 mols por litro. Tá? Então, a nossa
concentração do cloreto de sódio vai ser esse daqui quando a gente faz essa reação de 0,06 mols de cada um, tá? Lembrando que esses valores de cá, o número de mols, e aqui a gente calculou a massa, a concentração molar, certo? Para não achar que teriam que ser valores parecidos. Só que como eu falei para vocês, a gente pegou a equação que já tem uma solução um pouco mais tranquila, porque os seus valores, eles estão já meio que organizados, meio que balanceados, tá? Bora pegar esse mesmo processo, só que aí a gente vai fazer algumas mudancinhas, certo? Vou pegar então aqui e vou pegar esses dois elementos iniciais. Porque o que é que eu vou fazer de diferente? Eu vou até copiar essa partezinha aqui, ó. A gente trabalhou soluções com mesmas proporções, tá? Agora a gente vai trabalhar reações com proporções diferentes, tá? Antes de começar aqui, só para lembrar, a gente só calculou a concentração do NaCl porque simplesmente não existe mais concentração do ácido nem da base daqui. Eles foram totalmente consumidos. Nessa com proporções diferentes, se houver o resto de algum desses dois elementos, eu também preciso calcular essa concentração. E é isso que a gente vai aprender agora aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho 0,2 vezes 3. Aqui eu vou mudar o valor para justamente ele dar um valor diferente. Vou botar 0,5. Tá? E isso vai meio que modificar o valor final. Certo? Aí a gente vai fazer a mesma cálculo, vai calcular o número de mols desses elementos. Aqui já eu vou dar direto, tá, gente? Não vou fazer esse cálculo de novo. Dá 0,06, certo? E aqui, calculando o número de mols, vai dar número de mols igual a 0,1. Ou seja, vocês já podem perceber que deu um valor diferente. Se deu um valor diferente, um dos dois não será consumido totalmente. Eu vou copiar nossa tabelinha e vou colocar para cá. Primeiro eu vou subir tudo isso daqui para a gente ter um espaço legal para trabalhar. Pronto. Aí aqui eu já boto a nossa tabelinha. Bora lá, bora estudar nossa tabelinha. No finalzinho aqui a gente preenche o restante. Deixa eu ver se a gente consegue subir mais aqui. Pronto, agora ficou melhorzinho para trabalhar, ficou mais espaço. Observe que eu peguei a mesma equação, justamente para vocês terem ele como base, e em cima dessa equação eu vou fazer as contas. Como eu falei, os elementos que a gente tinha achado. Aqui, o HCl 0,6, 0,6. O NaOH mudou um pouquinho. Vai ser aqui, vai ser 0,1, vai ser 1, tá? E aqui ele vai ser 0 e 0. Aqui é 0 e 0. Por quê? Porque vai ter esses dois. Agora aqui que é diferente o processo, ó. Durante o processo de mistura, quando você mistura os dois foram consumidos. Só que eles foram consumidos na proporção de 1 para 1. Então você vai pegar o valor que tiver menor e vai consumir ele todo no valor que tiver maior. Nesse caso, ó, se aqui consumiu 0,06 e ele consumiu ele todo, o de cá ele não pode consumir o NaOH todo, ele tem que consumir a mesma proporção. Se for 0,06, aqui ele vai consumir 0,06. E aí, seguindo as proporções, eles vão ter exatamente a mesma quantidade formada. 0,06 NaCl e 0,06 de H2O. Aí, o que é que tem de diferente nele? Eu vou até botar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem o cálculo. É que, no final, o HCl ele foi consumido todo. Já o NaOH, ele não foi consumido todo. Certo? Ele tinha 0,1 mol, consumi 0,06, então nele sobrou 0,04, tá? Ele não consumiu todo. A gente teve um outro valor que será importante nos nossos cálculos, certo? Que é isso daqui. Então, além de calcular a concentração na solução do cloreto de sódio, eu tenho que calcular também do hidróxido de sódio, né? Tenho que calcular desse elemento composto também. Então, bora lá fazer os cálculos? Bom, eu vou pegar o valor de cá e já vou deixar aqui, porque ele literalmente já deu a resposta.
Não vai mudar nada porque a concentração final, o número de mols final deu o mesmo, certo? E o volume permaneceu o mesmo. O que é que vai mudar para a gente vai ser o cálculo do daqui. Por que o cálculo daqui muda? Porque eu não tenho mais 0,06, eu tenho 0,04. E ao realizar essa conta, eu vou ter como resultado 0,08 mols por litro. Então, nesse processo, ao final dessa reação, eu vou ter 0,12 mols por litro do NaCl e eu vou ter 0,08 mols por litro do NaOH. Eu vou ter esses dois elementos no composto. Um elemento porque foi formado e outro elemento foi porque ele não reagiu por completo. Como ele não reagiu por completo, sobrou essa quantidade. Tá? Então, esses dois cálculos são os cálculos que eu queria trazer para vocês, para que vocês compreendessem mais ou menos como realizá-los. Como a gente já trabalhou no passado, a gente está passando por um processo de revisão, eu não vou me aprofundar muito neles, certo? Então aqui vocês estão vendo direitinho, novamente deixando passar para vocês perceberem os cálculos. A gente tem aqui o balanceamento da equação, que é muito importante saber o balanceamento. E aqui temos a primeira tabela de informações. O antes, porque esses dois estão vasos separados, esses não estão produzidos ainda. O durante, eu junto tanto o processo de consumo quanto o processo de formação. E o depois, eu boto o processo final. Depois que terminou tudo, como é que ficaria a situação. Tá? Aí, aqui a gente calculou a concentração apenas do NaCl. Por quê? Porque nesses dois elementos não sobrou nada. Como não sobrou nada, a gente não tem o que calcular. E a água a gente releva porque vai ser o elemento, vai ser o soluto, não, o solvente, né? Vai ser o elemento que vai estar dissolvido a substância. Aqui, observa que a gente mudou as proporções. O que aconteceu? No antes, a gente já percebeu que a gente tinha os elementos com número de mols diferentes. Quando a gente percebeu isso, durante o consumo, a gente vai perceber que um vai consumir totalmente e o outro vai ter que consumir até esse limite. Por quê? Porque se acabou o HCl, como é que eu vou consumir mais NaOH? Não tenho como consumir. Eu permaneço esse valor aqui e sobrou 0,04, tá? Produziu esses dois elementos porque está seguindo as proporções de 1 para 1 para 1 para 1. E no final a gente percebeu que sobrou 0,04 desses e 0,06 formados. A gente calcula a concentração dos dois e assim a gente encerra esse ponto. Tá bom, gente? Então é o seguinte, observa que é tranquilo também, só queria deixar esse ponto separado para facilitar o nosso entendimento, para a gente não ter nenhuma bugada nem confundir. Já que na anterior eu simplesmente apresentei fórmulas para vocês e algumas questões para que vocês possam resolver, tá? Como é uma aula gravada, fica mais complicado ter que ficar resolvendo com vocês para tirar dúvida. Nesse caso também trouxe só exemplos para vocês visualizarem, certo? Mas para fechar, que eu estou sem fazer indicações para vocês, eu resolvi trazer duas indicações. Coisas que eu já vi há um tempo atrás e coisas que eu estou vendo, né? Primeiro é esse documentário que está na Netflix, que é a história de Senna, né? Senna, o brasileiro, o herói e o campeão. Vocês podem pesquisar lá Senna, que vocês vão encontrar logo de cara esse documentário. Conta um pouquinho da história de um grande ídolo do esporte automobilístico nacional e numa época em que a gente era carente de pessoas para poder dar significância do ato de ser brasileiro. E Senna foi um desses caras. O cara era tão incrível que até hoje tem recordes que não foram quebrados, mesmo a gente tendo esses fenômenos que foram Michael Jackson, que foi Michael Schumacher, e depois aí o Lewis Hamilton, né, que está quebrando recorde atrás de recorde. Mesmo assim, tem recordes de cenas que são quase impossíveis de ser quebrado. Então vale a pena assistir um pouquinho dessa história, tá? E a gente conhecer um pouco mais de um brasileiro que é hiper conhecido, hiper famoso fora do país, mas no país ele andou meio esquecido dos seus tempos de glória. O outro é esse programinha que está passando no Amazon Prime. É The Twilight Zone. Ele é um seriado bem legal, mas bem futurista, bem distópico. E ele conta um pouquinho. Ele segue um pouquinho da linha do Black Mirror, só que com um pouco mais de uma pegada mais geek, mais nerd. Bem legal, super recomendo para a gente fazer a gente refletir sobre algumas ideias e algumas coisas. Eu sou suspeito para falar que eu assisto isso, eu assistia com meu pai. Isso, você é do mais antigo ainda que esse, é uma das primeiras temporadas que saiu. E a Amazon ele renovou, né? Saiu de temporada de 2019 e 2020. Eu tô assistindo 2020, super recomendo, tá, gente? Então, com isso, eu encerro a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido o assunto, que não tenha sido nada complicado. E até uma próxima. Beijão para vocês. Quinta-feira a gente se vê ao vivo.